Boa noite. Boa noite. Obrigada por terem vindo. Eu sou Carla Guidati. Esta é uma pequena peça cheia de perguntas. Muitas vezes, ao longo da vida, diante do inominável, quando faltam palavras para se entender diante do que parece absurdo e até inacreditável, as perguntas evitam conclusões precipitadas, a tentativa do silêncio, ou mesmo o crime do esquecimento. Por isso são importantes as perguntas. Por exemplo, alguém aqui poderá dizer qual é o limite do humano? O que o define, sem o qual não mais existe humanidade? Silêncio. E o mal existe? Qual sua origem? Será o mal uma força constitutiva do homem? Há em todos nós, em mim, em você, nele, uma força maligna capaz de nos levar ao ato abjeto? Se existe, qual será seu limite? Será que o horror está apenas em personalidades doentias e carismáticas? E as milhares de pessoas que se aproveitam da separação dos homens entre nós e eles? Expediente que sempre comparece quando se trata de aniquilar o outro. Podemos, por exemplo, achar que o mal é fruto da ignorância. Então, o que dizer do fato? Sim, um fato. Do antissemitismo como projeto de extermínio estatal ter acontecido na Alemanha. E qual o papel da massa, do esconderijo que a coletividade representa para esconder as atitudes individuais? Quais são as máscaras benignas do totalitarismo? Por que a grande e generosa ideia de criar um homem novo, uma sociedade de iguais, aquilo que uniu o nazismo e o comunismo, deu em crimes, obscurantismo político e milhões de mortos? E os que hoje se dizem iluminados pela fé, cegos, depositários da salvação, engolindo o ódio com prazer, onde encaixá-los? Passaríamos a vida aqui neste lugar e não encontraríamos respostas definitivas, absolutas. E nem esta peça responderá essas perguntas, é certo. O teatro não tem esse poder. Não importa. São elas, as perguntas, que movem pensamentos, desnudam a cumplicidade e constrangem por respostas. Os deuses, quando querem aniquilar alguém, começam por enlouquecê-lo. Já ouvimos esse ditado latino algumas vezes. No entanto, os homens, quando querem a mesma coisa, têm métodos diferentes. Começam por destituir o outro de sua humanidade. Aconteceu assim e ainda acontece em muitas partes do mundo. Neste exato momento, enquanto estamos aqui, agora. Quem quer pensar sobre isso?
As portas foram trancadas imediatamente, mas o trem só partiu à noite. Soubemos com alívio qual era o nosso destino. Auschwitz. Um nome que para nós nada significava, mas que deveria corresponder a algum lugar deste mundo. O trem viajava devagar, com longas e enervantes paradas. Eu tinha no coração o pensamento do retorno e cruelmente imaginava qual seria a alegria sobre-humana dessa nova passagem, com as portas dos vagões escancaradas. Ninguém pensaria em fugir. E os primeiros nomes italianos. Olhei ao meu redor e pensei, quantos desse mísero pó humano seriam eleitos pelo destino? Das 45 pessoas do meu vagão, só 4 tornaram a ver suas casas. E o meu vagão foi de longe o mais afortunado. Sofríamos com a sede e com o frio. A cada parada gritávamos pedindo água ou ao menos um punhado de neve, mas raramente fomos ouvidos. Os soldados da escolta afastavam quem tentasse aproximar-se do comboio. 2 jovens mães com crianças de peito queixavam-se dia e noite implorando por água. Havia também a fome, a fadiga, a falta de sono. As noites, porém, eram pesadelos sem fim. São poucos os homens que sabem enfrentar a morte com dignidade, e nem sempre são aqueles de quem poderíamos esperar. Poucos sabem calar e respeitar o silêncio alheio. Frequentemente, nosso sono inquieto era interrompido por brigas barulhentas e fúteis, por imprecações, por socos e pontapés largados às cegas, reagindo contra algum contato incômodo, mas inevitável. Então alguém acendia a chama fraca de uma vela, revelando no chão um escuro fervilhar. Uma massa humana confusa e contínua, entorpecida e sofrendo, erguendo-se aqui e acolá em convulsões repentinas, logo sufocadas pelo cansaço. A neve era alta. Deveríamos estar em uma linha secundária, pois as estações eram pequenas e quase desertas. Ninguém tentava mais comunicar-se com o mundo externo. Sentíamos-nos do outro lado. Ao meu lado, apertado, como eu, entre corpo e corpo, ficara durante a viagem toda uma mulher. Conhecíamos-nos havia muitos anos e a desgraça nos surpreendera juntos. Pouco, porém, sabíamos um do outro. Falamos então, na hora da decisão, de coisas das quais não se costuma falar entre os vivos. Despedimos-nos brevemente. Cada um despediu-se do outro. Da vida. Já não tínhamos medo. O desfecho chegou de repente. A porta foi aberta com violência e a escuridão retumbou com ordens estrangeiras e com esses bárbaros latidos dos alemães ao mandar, parecendo querer libertar-se de uma ira secular. Vimos uma larga plataforma iluminada por holofotes. Mais longe, uma fila de caminhões. Em seguida, silêncio. Alguém traduziu. Devíamos desembarcar e depositar a bagagem no chão ao lado do trem. Num instante, a plataforma fervilhou de sombras, mas receávamos quebrar esse silêncio. Todos lidavam com sua bagagem, procuravam-se, chamavam-se timidamente em voz baixa. Uma dúzia de SS estava à parte, com um ar indiferente, plantados de pernas abertas, mas logo meteram-se entre nós e, com rostos impassíveis e em voz baixa, começaram a nos interrogar, um a um. Não interrogavam todos, só alguns. Idade. São ou doente. E conforme a resposta indicavam 2 direções diferentes. Tudo era silêncio.
Teríamos esperado algo mais apocalíptico, mas eles pareciam simples guardas. Isso deixava-nos desconcertados, desarmados. Alguém ousou perguntar pela bagagem. Responderam: bagagem depois. Outros não queriam separar-se da mulher. Responderam: depois, de novo juntos. Muitas mães não queriam separar-se dos filhos. Responderam: está bem, ficar com o filho. Sempre com a pacata segurança de quem apenas cumpre com a sua tarefa diária. Mas Renzo demorou um instante a mais ao se despedir de Francesca, sua noiva, e foi derrubado com um único soco na cara. Essa também era a tarefa diária. Em 10 minutos, todos nós, homens válidos, fomos reunidos num grupo. O que aconteceu com os demais, velhos, mulheres, crianças, nunca pudemos descobrir, nem na época, nem depois. Foram simplesmente tragados pela noite. Hoje, porém, sabemos muito bem que nessa escolha rápida e sumária tinha se julgado para cada um de nós se poderia ou não trabalhar de maneira útil para o Reich. Sabemos que nos campos de Bunamunovitz e Birkenau só entraram 96 homens e 29 mulheres do nosso trem, e que de todos os restantes, mais de 500, nenhum vivia mais 2 dias depois. Também sabemos que nem sempre foi usado este critério, ainda que tênue, de discriminação entre hábeis e inábeis, e que mais tarde adotou-se o sistema, frequentemente, de abrir as portas dos 2 lados dos vagões, simultaneamente, sem aviso algum, nem instruções aos recém-chegados. Entravam no campo quem casualmente tinha descido pelo lado certo. Os do outro lado iam para a câmara de gás. Foi assim que morreu Emília, uma menina de 3 anos. Já que aos alemães configurava-se evidente a necessidade histórica de mandar à morte as crianças judias. Emília, filha do engenheiro Aldo Albertini de Milão, era uma criança alegre, curiosa, ambiciosa, inteligente. Durante a viagem no vagão lotado, seus pais conseguiram dar-lhe um banho numa bacia de zinco com água morna, que o degenerado maquinista alemão consentira em tirar da locomotiva que nos arrastava para a morte. Assim, de repente, a traição. Desapareceram nossos pais, nossas mulheres, nossos filhos. Praticamente ninguém teve como se despedir deles. Ainda os vimos um tempo, massa escura, no trem da plataforma. Logo depois não vimos mais nada. Sem saber como, achei-me num caminhão, dentro de um caminhão fechado, junto com uns 30 companheiros, arrancando a toda na escuridão. Não dava para enxergar o lado de fora, mas pelas sacudidas sabia-se que a estrada era cheia de buracos e curvas. Estaríamos sem escolta. E se nos jogássemos para baixo? Tarde demais, íamos todos de morro abaixo. Logo, porém, descobrimos que uma escolta nos acompanhava. Um soldado alemão, hirto de armas. Não era possível enxergá-lo devido à escuridão fechada, mas sentíamos a rigidez do seu contato cada vez que uma sacudida do veículo nos atirava embolados para a direita ou para a esquerda. Ligou uma lanterna de mão e, em vez de gritar, ai de vós, almas danadas, perguntou gentilmente, um a um, em alemão e em francês, se tínhamos relógios ou dinheiro para dar-lhe. De qualquer forma, já não nos serviriam para nada. Não se tratava de uma ordem, nem de um regulamento, mas visivelmente de uma pequena iniciativa pessoal do nosso Caronte. Isso causou entre nós raiva, riso e um estranho alívio.
todo o espantoso horror, aquilo que é mais perturbador para mim é a naturalidade, a banalidade do mal. Nada é mais monstruoso do que a ação cotidiana, simples, comezinha da maldade. A vaidade demoníaca, o gesto heróico, a ação mais exuberante, o ódio doentio, a frustração sexual e até a possessão carregam em si uma explicação. Eu sei, não é uma justificativa, mas é uma explicação. Sei lá, fica sendo uma exceção. E a explicação, de certo modo, organiza. Pode não confortar, é claro, mas organiza. Quando a normalidade de matar vira um trabalho, afinal eram trabalhadores da morte, ela produz também o prazer do ofício bem realizado, do bom profissional. É como fazer bem um pão, uma cadeira, como saber colher batatas na terra. Ao fim de uma jornada, a recompensa, a sensação do dever cumprido. Como é possível ser levado nisso? Como é possível se deixar levar por isso? O que será que é necessário deixar ao largo para realizar esse trabalho, exercer a função? Esses homens tinham pais, possivelmente mulheres, amigos, primos, irmãos, conhecidos do bairro, davam um bom dia, tomavam um sorvete no verão, iam ao cinema, sem estranhezas, sem anomalias aparentes ou marcas da perversidade. Normais, semelhantes na fila do ônibus, pessoas capazes de comprar um brinquedo para o seu filho no dia do seu aniversário, de fazer um laço no cabelo da filha. A normalidade, a banalidade do mal. A gente não pode dizer com certeza que conhece alguém. Todo homem é mesmo um abismo. Definitivamente nenhum ente acabado e harmonioso. Não. Continua uma criatura muito mal feita. Enquanto o animal não se desenvolveu de maneira planejada, mais espontânea, e acumulou diversas contradições. Como educá-lo e regulá-lo? Como melhorá-lo e completar a sua construção física e espiritual? Eis um problema colossal que só pode ser concebido a partir do socialismo. Podemos construir uma ferrovia através do Saara e a Torre Eiffel, ou falar diretamente com Nova York, mas certamente não temos condições de aperfeiçoar o homem. Não, não temos. Produzir uma versão revista do ser humano, eis a futura tarefa do comunismo. E para tanto, antes de mais nada, precisamos descobrir tudo sobre ele. Sua anatomia, sua fisiologia, e esta parte chamada psicologia. O homem deve sentir-se como matéria-prima, ou, na melhor das hipóteses, como um produto semi-manufaturado e dizer: finalmente, meu caro Homo sapiens, operarei em você. Palavras de Trotsky. Não posso ouvir música com constância. Dá-me vontade de fazer afagos na cabeça das pessoas e de dizer palavras amáveis e tolas. Mas no momento é preciso sovar cabeças, espancá-las sem misericórdia. Palavras de Vladimir Ilyich Ulyanov, o Lenin.
viagem levou uns 20 minutos. O caminhão parou. Via-se um grande portão e em cima do portão uma frase bem iluminada, cuja lembrança ainda hoje me atormenta nos sonhos. Arbeit macht frei. O trabalho liberta. Descemos. Fazem-nos entrar numa sala grande, nua e fracamente aquecida. Cid, o leve zumbido da água nos canos de calefação nos enlouquece. Faz 4 dias que não bebemos nada. Há uma torneira e em cima um cartaz. Proibido beber água poluída. Besteira. É óbvio que o aviso é um deboche. Eles sabem que estamos morrendo de sede, botam-nos numa sala, há uma torneira, bebo. E convido os outros companheiros a beberem também. Mas logo cuspo fora a água. Está morna, adocicada, com cheiro de pântano. Estou no inferno. Hoje, em nossos dias, o inferno deve ser assim. Uma sala grande e vazia. E nós cansados de pé diante de uma torneira gotejante, mas que não tem água potável. Esperando algo certamente terrível. E nada acontece. E continua não acontecendo nada. Como é possível pensar? Não é mais possível. É como se estivéssemos mortos. Alguns sentam no chão. O tempo passa, gota a gota. Não estamos mortos. Devemos formar filas de 5, deixando um espaço de 2 metros entre um e outro. Em seguida, despir-nos e fazer uma trouxa com nossas roupas conforme critério determinado. As peças de lã de um lado, o resto do outro. Tirar os sapatos, para que não nos sejam roubados. Roubados? Por que deveriam roubar nossos sapatos? E os nossos documentos, e o pouco que ainda guardamos nos bolsos, e os relógios? Olhamos todos para o intérprete. O intérprete pergunta ao alemão, o alemão continua fumando. Olha através dele como se fosse transparente, como se ninguém tivesse falado. Eu nunca tinha visto velhos nus. Chega um sujeito de vassoura, levando os sapatos todos, varrendo-os para fora da porta, todos juntos numa pilha só. Você tá maluco? Vim misturá-los todos, 96 pares de sapatos. A porta dá para fora, entra um vento gelado, estamos nus, cobrimos o ventre com os braços. 4 homens entram bruscamente com pincéis, navalhas e tesouras. Para tosquia. Usam calças e casacos listrados, um número costurado no peito. Devem ser da mesma espécie daqueles desta noite ou da noite passada. Mas estes são robustos e saudáveis. Fazemos perguntas e mais perguntas, eles simplesmente nos agarram. Em um instante estamos barbeados. E tosquiados. Com que caras ridículas, ficamos sem cabelos. Por fim, abre-se outra porta. Aqui estamos todos trancados, nus, tosquiados e de pé, com os pés na água. É a sala das duchas. Estamos sozinhos. Pouco a pouco o assombro cede. Falamos, todo mundo pergunta, ninguém responde. Estamos nus numa sala de duchas. Quer dizer que vamos tomar banho. Então não é a morte ainda. Então por que nos deixam aqui de pé e não nos dão de beber e ninguém nos explica nada? E há 5 dias que viajamos e nem podemos sentar. E as nossas mulheres? O engenheiro Albertini me pergunta se acho que elas estão na mesma situação que nós neste instante, e onde será que estão, e se ainda poderemos revê-las. Eu respondo que sim.
Porque ele é casado e tem uma filhinha. É claro que tornaremos a vê-los. Eu, porém, já tenho a impressão de que tudo isso é apenas um enorme aparato para caçoar de nós e rebaixar-nos. É claro que vão nos matar. Só um louco poderia cair no conto, pensar que continuará vivendo, mas eu não. Eu não caí. Eu entendi que em breve tudo estará acabado. Talvez nesta mesma sala, quando eles estiverem cansados de nos ver nus, saltando de um pé para o outro, tentando de vez em quando sentar no chão, mas não podendo fazê-lo, porque ali é um palmo de água fria. Estamos nus à espera da ducha e da desinfecção, que se realizarão logo depois da alvorada, porque não se pode entrar no campo senão depois da desinfecção. E claro, teremos que trabalhar. Aqui todo mundo trabalha. Ao toque do sino, o campo escuro vai acordando. De repente, a água sai fervendo das duchas. 5 minutos divinos. Logo, porém, rompem 4 pessoas. Os barbeiros, talvez, e a força de gritos e empurrões nos mandam, molhados e fumegantes, para a gélida sala ao lado. Lá outros tipos nos maltrataram, berrando coisas que não entendíamos, e nos jogam nas mãos sapatões de madeira. Não temos nem tempo de compreender e já nos encontramos ao ar livre, na neve azulada e gelada do amanhecer. E nus e descalços, com nossa trouxa na mão, devemos correr até o outro barracão a uns 100 metros de distância. Lá poderemos vestir-nos. Ao terminar, cada qual fique em seu canto, sem ousar levantar o olhar para os demais. Não há espelhos, mas nossa imagem está ali na nossa frente, refletida em 100 rostos pálidos, em 100 bonecos sórdidos e miseráveis. Estamos transformados em fantasmas como os que vimos ontem à noite. Pela primeira vez, então, nos damos conta de que nossa língua não tem palavras para expressar esta ofensa. A aniquilação de um homem. E num instante, por intuição quase profética, a realidade nos foi revelada. Chegamos ao fundo. Mais para baixo não é possível. Condição humana mais miserável não existe, não dá para imaginar. Nada mais é nosso. Tiraram-nos os sapatos, as roupas e até os cabelos. Se falarmos, não nos escutarão. Se nos escutarem, não nos compreenderão. Roubarão também nosso nome. E se quisermos mantê-lo, deveremos encontrar dentro de nós a força para tanto, para que além do nome sobre alguma coisa de nós do que éramos. Eu bem sei que contando tudo isso dificilmente seremos compreendidos e talvez seja bom assim. Mas que cada um reflita sobre o significado que se encerra mesmo em nossos pequenos hábitos de todos os dias, em todos esses objetos nossos que até o mendigo mais humilde possui. Um lenço, uma velha carta, a fotografia de um ser amado. Essas coisas fazem parte de nós.
são algo como os órgãos do nosso corpo. Em nosso mundo é inconcebível pensar em perdê-los, já que acharíamos outros objetos para substituir os velhos. Outros que são nossos porque conservam e reavivam nossas lembranças. Meu nome é 174517. Fomos batizados. Levaremos até a morte esta marca tatuada no braço esquerdo. E durante muitos dias, quando o hábito da vida em liberdade me levava a olhar a hora no relógio, no punho aparecia-me ironicamente o meu novo nome. Este número tatuado em marcas azuladas sobre a pele. Eu sou um triângulo rosa. Em Auschwitz, como nos demais campos de concentração, era um triângulo rosa a marca dos homossexuais, sobre a manga ou sobre o peito. Vermelho para os presos políticos, verde para os ladrões, violeta para as testemunhas de Jeová, marrom para os ciganos, amarelo para os judeus, preto para os criminosos. Para as bichas, para os viados, rosa. A noite de 29 de junho de 1934, que ficou conhecida como a Noite dos Longos Punhais, foi um marco, um sinal para todos nós. Nela, o próprio Adolf Hitler participou da prisão de Ernst Röhm, um fascínoro nazista. Röhm era o dirigente máximo da milícia mais importante, a SA, e vinha construindo um aparato militar com vistas a se tornar no futuro o próprio exército da Alemanha nazista. E isso era um problema para os oficiais do exército, para as instituições e para os planos de Hitler. Mas havia algo além da crise com os militares que sentenciou a cabeça dele. Ernst Röhm era gay, muito afetado, e isso enlouquecia com os dirigentes do partido nazista. Era preciso então acabar com o mal que corrói as entranhas do movimento, diziam.
O assassinato de Ernest Röhm foi um sinal de que o artigo 175 do Código Penal alemão, que punia os atos de natureza homossexual, iria reinar. O artigo 175 foi do ano de 1871. O 175 nunca provocou muitos problemas até o momento em que os nazistas conquistaram o poder e resolveram usá-lo como arma política e de vingança pessoal. Até ali tínhamos nossos guetos em bares, cabarés, saunas, teatros. Éramos parte da alegria e tolerados, desde que ficássemos em nosso canto. Em 1933, foram 835 pessoas condenadas. Em 1934, imediatamente após o caso Röhm, o número subiu para 948. E, de repente, as cifras enlouqueceram. Em 1936, foram 5.321. Em 1939, foram mandadas aos campos de concentração 24.450 pessoas acusadas de atos homossexuais. Depois de julgados e condenados, os violadores do artigo 175 foram entregues na mão da Gestapo, a polícia secreta do Estado, e enviadas aos campos de concentração. Em Auschwitz, como em outros campos, sofremos as mais cruéis experiências científicas em busca da cura para a nossa enfermidade, sermos homossexuais. Fomos mandados para os trabalhos mais repugnantes e mais pesados que acabavam acelerando a chegada do fim. Alguns capos escolhiam belos garotos para lhes servir e ao final de um tempo os matavam, depois escolhiam outros. E ali não foi diferente, isso sempre foi assim. Eles nos matam quando se veem refletidos no brilho dos nossos olhos, não suportam. E mais, fomos maltratados e violentados por companheiros de prisão. Estima-se que 100.000 pessoas foram condenadas aos campos por serem homossexuais. Mas essa perseguição não foi obra apenas dos nazistas, não mesmo. Em 1933, o grande escritor da Revolução Socialista russa, Máximo Gorki, escreveu artigos sobre o humanismo proletário em que defendia a tese de que o homossexualismo, a ruína dos jovens, como se referia a nós, era um produto típico do fascismo, não havendo então lugar no coração do povo. Outros escritores da Revolução e políticos soviéticos aliados do sapateiro Kalenin, o grande presidente do Politburo soviético, começaram uma violenta campanha contra os homossexuais. Éramos descritos como todo tipo de criminosos sociais, bandidos, traidores, espiões, contra-revolucionários, agentes do imperialismo. Essa política do Estado soviético para as bichas, o Estado que preconizava o fim das diferenças sociais, que era o caminho para um mundo dos iguais, que forjaria um outro homem, teve seu apogeu em março de 1934, quando Kalenin assinou um decreto considerando as relações íntimas entre indivíduos do sexo masculino puníveis com prisão de 3 a 8 anos, dependendo da intensidade do crime. Muitos foram mandados aos campos de concentração socialistas, os gulags. Eu sou um triângulo rosa. Vermelho para os presos políticos, verde para os ladrões, violeta para as testemunhas de Jeová, marrom para os ciganos, amarelo para os judeus, preto para os criminosos. Fui espancado. Levei inúmeros jatos de água fria no inverno, lavei latrinas, carreguei a merda dos meus companheiros como os demais. Fui castrado. Foi uma tentativa de me curar de mim mesmo, mas não conseguiram livrar-me de mim, isso só com loucura. Apesar de tudo, eu acho que consegui me manter são. Os poucos que sobreviveram a Auschwitz trouxeram no corpo uma marca. A minha, uma ausência. Sou uma bicha, um viado, um homem. Eu sou um triângulo rosa.
Pouco tempo atrás, em pleno século XXI, o Estado Islâmico no Iraque capturou diversas pessoas acusadas de homossexualismo. Levou-as até o alto de um prédio. Embaixo, uma pequena aglomeração observava. Um a um, foram atirados vivos lá de cima. A plateia exultava a cada homem jogado do alto. Segue a peça. Acredito no sol, mesmo que ele não nasça. Acredito no amor, mesmo que eu não sinta. Acredito em Deus, mesmo quando ele se cala. Essas palavras foram escritas no muro do gueto de Varsóvia, o maior gueto judaico criado pelo nazismo na Polônia. Foram 3 anos de doença, fome, por fim, deportações. São palavras de esperança riscadas nas trevas, resquícios de humanidade em meio ao desassossego e ao infortúnio. E isso é um milagre diante da miséria. O gueto é a realidade dos infernos. O confinamento potencializa aquilo que há de pior em cada um. É como um aquário onde os peixes com fome comem os outros. E toda ideologia é também um gueto. O que temos de melhor, o sol, o amor, a fé, não nasceram para o cárcere. Vamos morrer, todos. Estamos para morrer. Se é que me sobram 10 minutos entre a alvorada e o trabalho, eu quero destiná-los a outra coisa. A fechar-me dentro de mim mesmo. A fazer um balanço da minha vida. Ou, quiçá, olhar para o céu, a pensar que talvez eu o veja pela última vez. Ou a me deixar viver apenas, a permitir-me o luxo de uma brevíssima fuga. Stanley, porém, passa-me uma descompostura. Eu nunca mais esqueci. Justamente porque o campo é uma grande engrenagem para nos transformar em animais, não devemos nos transformar em animais. Até num lugar como este pode-se sobreviver, para relatar a verdade, para dar nosso depoimento. Sim, somos escravos, despojados de qualquer direito, expostos a qualquer injúria, destinados a uma morte quase certa. Mas ainda nos resta uma opção. Devemos nos esforçar por defendê-la a todo custo, justamente porque é a última. A opção de recusar nosso consentimento. Portanto, devemos nos lavar, sim, ainda que sem sabão e com essa água suja, usando o casaco como toalha. Devemos engraxar os sapatos, não porque assim reza o regulamento, e sim por dignidade e alinho. Devemos marchar eretos, sem arrastar os pés, não em homenagem à disciplina prussiana, e sim para continuarmos vivos, para não começarmos a morrer. – 26 de janeiro de 1945. Jazíamos num mundo de mortos e de fantasmas. O último vestígio de civilização desaparecera ao redor e dentro de nós.
A obra de embrutecimento empreendida pelos alemães triunfantes tinha sido levada ao seu término pelos alemães derrotados. É um homem quem mata. É um homem quem comete ou suporta injustiças. Não é um homem que, perdida já toda a reserva, compartilha a cama com um cadáver. Quem esperou que seu vizinho acabasse de morrer para tirar-lhe um pedaço de pão está mais longe, embora sem culpa, do modelo do homem pensante do que o pigmeu mais primitivo, do sádico mais atroz. Uma parte da nossa existência está nas almas de quem se aproxima de nós. Portanto, não é humana a experiência de quem viveu dias nos quais o homem foi apenas uma coisa ante os olhos de outro homem. À noite cessou o barulho dos aviões. De repente encontrei-me desperto no escuro. Somog emudecera, acabara. No último espasmo de vida ouvi. Jogou-se do beliche. Ouvi o baque dos joelhos, dos quadris, dos ombros, da cabeça. A morte o enxotou da cama, definiu Arthur. Claro que não poderíamos levá-lo para fora durante a noite. Só nos restou pegar no sono outra vez. É preciso seguir. 26 de janeiro de 1945. O alvorecer. No chão, a horrível desordem de membros enrijecidos. A coisa Somog. Há trabalhos mais urgentes a fazer. Não podemos tocar nele sem antes ter cozinhado e comido. E, além disso, nada mais nojento que os transbordamentos. Diz com razão Charles. Devemos esvaziar a latrina. Os vivos são mais exigentes. Os mortos podem esperar. Iniciamos nosso trabalho, como sempre. Os russos chegaram quando Charles e eu levávamos Somog um pouco mais longe. Ele era leve, viramos a maca na neve cinzenta. Charles tirou o boné. Eu senti não ter boné para tirar. Se a gente pode até acabar com a própria vida, pode também escolher andar de cabeça erguida, não encostar as mãos no chão. Eu sei que não é possível comparar o que viveram as pessoas que foram jogadas em Auschwitz com alguma outra coisa, mas há ali, naquele inferno, algo que podemos aprender. E isso tem a ver com o teatro. A luta para se manter vivo, para seguir em frente, para manter a vida, a dignidade, de que forma for. Sobreviver não foi para todos, mas alguns conseguiram. São um testemunho, é o que basta. As coisas passam, tudo muda, acaba, mas uma coisa não podemos mudar: a história, o que vivemos. E no fim não tem como escapar, olhamos para trás. Não somos iguais, essa é uma verdade. Mas há algo sim que nos define e que nos torna diferentes das bestas. Essa é uma resposta. Temos a vontade, a capacidade e a sensibilidade para criar o supérfluo, sem o qual nada vale a pena. É como uma peça de teatro que não se reproduz, existe enquanto é representada, não aquece do frio, não enche a barriga de ninguém. Uma chama que depois apaga. Há uma frase que não me sai da cabeça. O mais trágico do homem é o mais glorioso, pois ele tem a obrigação de escolher. Portanto, queira ou não, tem que levar a efeito sua liberdade. Aqui acaba esta pequena peça de perguntas incômodas. Enquanto houver alguém para fazê-las, muitos não dormirão em paz. Eu dormirei em paz hoje. É preciso seguir em frente, defender a civilização frente à barbárie. Esta é uma possível resposta.
70 anos atrás, Primo Levi saiu do campo levando no corpo e na alma as marcas do mal. No entanto, este homem foi capaz de um testemunho que iluminou as trevas da natureza humana. Poucos chegaram tão perto. Talvez por isso que no dia 11 de abril de 1987, em Turim, muitos anos depois de sobreviver a Auschwitz, suicidou-se. Foi em frente até onde pôde. É preciso respeitar sua escolha. Mas como esquecê-lo? Não, isso não. Um poema de Primo Levi. Vocês que vivem seguros em suas cálidas casas, vocês que voltando à noite encontram comida quente e rostos amigos, pensem bem se isto é um homem que trabalha no meio do barro, que não conhece paz, que luta por um pedaço de pão, que morre por um sim ou por um não. Pensem bem se isso é uma mulher, sem cabelos, sem nome, sem mais forças para lembrar, vazios os olhos, frio o ventre, como um sapo no inverno. Pensem que isso aconteceu. Eu lhes mando essas palavras, gravem-nas em seus corações, estando em casa, andando na rua, ao deitar, ao levantar, repitam-nas aos seus filhos. Ou senão, desmorone-se sua casa, a doença os torne inválidos, seus filhos virem o rosto para não vê-los.